Muito bem, pessoal. Então, iniciamos a nossa aula e os tópicos de hoje serão os seguintes. A gente vai trabalhar com 3 materiais. No primeiro material, eu vou falar sobre a estrutura do nosso projeto web, projeto que a gente vai utilizar para consumir a nossa API. Vamos precisar fazer alguns ajustes lá na nossa API, inclusive eu quero comentar aqui sobre esses ajustes, tá? E vamos definir a configuração das rotas. Na aula de hoje, a gente vai parar nesses pontos, tá? Então, até para vocês depois, assim, conseguirem desenvolver a prática até aí, tá? Então, vamos lá. Vamos começar e mostrando aqui o nosso ambiente, o que nós temos, né? Bom, eu já estou com um projeto aqui aberto, estou com um projeto na versão da... Opa, tudo bem? Esse é o Juan, Vitor. Esse é o Juan. Então, nós vamos trabalhar nessa versão aqui, que é referente ao último material que eu vou compartilhar com vocês. Quero lembrar vocês o seguinte, que agora, durante essas aulas, a nossa API ela vai estar sempre em execução. Então, eu estou com um projeto aqui, ó, da nossa API, que nós já desenvolvemos, né, no primeiro bimestre, e essa API vai estar sempre em execução. Por quê? Porque a nossa aplicação, o nosso front-end, ele vai consumir essa API. Tá? Então, ela vai estar sempre em execução aqui. Tá? E vamos nos lembrar também que, para esse projeto rodar, nós precisamos, como nós estamos utilizando o Docker, né? Então, eu tenho um containerzinho lá, né, que corresponde ao nosso banco de dados Firebird, aliás, PostgreSQL, né? Então, eu já disparei aqui, ó, Docker Start Database. E para mostrar isso, a gente tem esse cliente que é o Postgre, que nos permite acessar esse banquinho de dados. Temos aqui a nossa tabelinha de clientes. Tá? Beleza, então vamos para o nosso material e aí a gente vai estar mostrando para vocês esse nosso projetinho web já nessa primeira versão em funcionamento. Depois eu vou pedir para vocês desenvolverem na prática. Bom, a gente vai iniciar um projeto do zero. Nós vamos construir o React.js Build-Cellum. Ele vai consumir a nossa API REST, que nós chamamos de API Node.js Build-Cellum, tá? Que é o nosso back-end, construído em Node. Então, nós vamos controlar rotas privadas, fazer autenticação JWT e receber token de autorização. A gente vai fazer tudo isso. A autenticação do usuário vai ficar guardada no Redux. Isso aqui é uma coisa nova que vocês vão conhecer. Para sempre que precisarmos do usuário logado, a gente vai ter acesso ao nome e o avatar do usuário. Tá? A gente vai ver isso aí no decorrer das aulas. Então, o React ele já disponibiliza uma CLI, né? Uma interface de linha de comandos que a gente pode executar no terminal para a gente poder criar um projeto. Todo ele, né? E ele já vem com toda essa parte do Webpack, do Babel, tudo isso já encapsulado, inclusive as configurações CSS. Para isso, a gente executa esse comandinho aqui, ó, yarn create React App, e aqui o nome do nosso projeto, React.js Build-Cellum. Então, considerando que esse, né, seja o nome do nosso projeto. E, de fato, é o que a gente vai utilizar. Então, o que a gente faz em seguida? Deixa eu ver, ó, tem alguém chegando aí? É o Juan. O que a gente faz em seguida? A gente entra na pasta que ele vai criar e depois a gente digita o comando code ponto. É exatamente isso que eu fiz, olha. Aqui no prompt de comando, vocês vejam que lá no início, né, eu, inclusive, como eu tenho uma versão para cada aula, então eu sempre identifico aqui a aula. Tem um code ponto, estou com um projeto aqui aberto. Esse é o nosso projeto Build-Cellum.
Ah, não tá. Não compartilha dela? Não. Bom, vou fazer o seguinte, não vou começar tudo do zero, eu só vou dar uma repassada, tá? Vamos lá. Tem aqui, ó. Esqueci de fazer esse compartilhamento. Vamos lá. Bom, só lembrando que, embora a gente esteja aqui, né, no presencial, a gente compartilha as nossas telas no Meet, né? E fica muito mais fácil e bem melhor do que a gente utilizar data show, né, e essas coisas. Então, agora sim, né? Agora a tela compartilhada. Tá ok? Beleza aí? Beleza? Maravilha. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, porque, na verdade, eu não entrei assim especificamente em muita coisa assim específica, né, de tela, mas deixa eu novamente comentar com vocês, olha, que eu estou com esses 3 materiais aqui, ó, prontinhos para a gente poder trabalhar. Tá? E eu comentei com vocês também que eu já disparei aqui, ó, o Docker Start Database, aqui no prompt do DOS, para poder instanciar o nosso container, Docker, que é o nosso banco de dados, que é o PostgreSQL. E aí eu também comentei de que eu estou com o Postboard aberto, olha só. Ele já está acessando aquele meu banco de dados. Tá? Aqui minhas 2 tabelas que eu tenho. E mostrei também para vocês que os meus projetos estão aqui abertos, olha. Esse projeto aqui, olha, é a nossa API, ela já está em execução. Tá? E ela sempre vai ficar em execução porque ela será consumida, né? Como se trata de uma API REST, o nosso front-end vai consumir essa API. Tá? E é exatamente essa nossa terceira versão, que eu, inclusive, já executei aqui, ó. Essa aqui é a terceira versão, porque diz respeito a esse materialzinho aqui, esse terceiro material que a gente vai comentar. Tá? Eu estava falando exatamente sobre isso. Aí eu iniciei já nesse primeiro material, tá? Em que eu fiz esse comentário inicial, e aí eu quis dizer para vocês o seguinte, olha, uma vez que você execute esse comando aqui, ó, yarn create react app react.js build cell, ele vai criar um projeto, ele já cria uma pasta e cria esse projeto automaticamente com tudo isso que eu havia comentado inicialmente, com toda a configuração do Webpack, do Babel, configurações de CSS, ele faz isso tudo de uma forma automática, né? A gente não precisa fazer mais muita coisa manual, né? Legal. E aí depois eu comentei de que eu entrei na pasta, digitei code ponto e abri o meu projeto. Tá? E esses passos estão aqui, ó. Exatamente isso que eu fiz, ó. Entrei na pasta, dei um code ponto e abri o nosso projeto. Tá? Então, agora a gente segue a sequência aqui. Muito bem, então se a gente for dar uma olhada aqui lá na raiz do projeto, eu apaguei esse readme.md, foi criado por padrão. E lá no nosso pact.json, olha como é que ele já está todo configuradinho aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aqui na aplicação. Olha só. Nosso pact.json está todo configurado a partir dessa definição. É claro que nessa versão 3 aqui eu fiz algumas coisinhas a mais, né? Mas o fato é que ele já vem todo pré-definida. E aqui, pessoal, o que a gente faz? Eu basicamente dou uma repassada. Aliás, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Capturar essa tela e eu vou alternando aqui os meus comentários com base nessa linha de código, tá? Então, olha só. As importações que nós definimos aqui, ó, então eu tenho aqui que nós definimos, ó, foram React, React DOM e o pacote React Script. Então eu tenho aqui, ó, React, React DOM, Scripts que nós fizemos aqui, tá? Então tá aqui o React, React DOM, React Scripts.
que são as bibliotecas que aquele nosso gerenciador de pacotes Yarn automaticamente ele já criou para a gente. Tá? Então, se eu quiser executar a aplicação, eu utilizo aqui o Start. Coloco Yarn Start e ele vai executar a aplicação. Tá? Bom, aí eu faço alguns comentários sobre esses itens, eu vou passar essa sequência, que a gente já falou bastante sobre isso, né? As configurações de S-Lint que ele traz inicialmente deverão ser apagadas, então a gente vai criar tudo isso manualmente. Então, lá dentro do public, nós temos o index.html. Vamos relembrar um pouquinho essa parte web? Eu vou abrir aqui, ó, projeto. Dentro da nossa pasta public, olha, eu tenho esse index.html. Então, isso aqui é o HTML que o nosso React executa. Tá? Esse aqui é o SQL padrão. Melhor, o HTML padrão. Observe que a gente tem uma div aqui, ó, relembrando, né? Que nós chamamos de put. Tá? E é exatamente nessa div aqui que a nossa aplicação vai rodar. Tá? Então, vai estar tudo dentro desse div aqui, a nossa aplicação BeReseller. Tá? Beleza. Dentro da pasta public, nós também podemos dele. Aí eu apaguei esse arquivo aqui, que ele tinha criado e tal. Beleza. Então, se eu já executar a aplicação, ele já passa a rodar nessa automática. Então, eu coloquei aqui, ó, vou mostrar para vocês que eu executei a aplicação, tá? Já iniciou lá na porta 3000. Deixa eu, inclusive... Eu vou até mostrar isso aqui. Vou dar um Ctrl+C, vou parar a aplicação. No CLS, vou dar um Start aqui para vocês verem. Tá? Olha, automaticamente ele já inicia nosso servidor lá na porta 3000. Então, esse localhost 3000 aqui, ele já está rodando. Ó. Ele já está rodando aqui, ó. Tá? E depois a gente vai mostrar as rotas que nós já criamos com ele. Tá? Muito bem. Então, voltamos aqui. Olha só, aqui eu indico, né, que é a porta 3000. Legal. Detalhe também, sempre lembrando vocês, de que qualquer alteração que a gente venha fazer na página, automaticamente ele vai fazer o refresh na página. Bom, esse projeto aqui, essa versão está um pouco adiantada, mas eu quero mostrar isso para vocês. Por exemplo, olha, eu criei uma rota aqui, que é essa rota dashboard. Olha só. Eu coloquei aqui dashboard, né? Então, se eu vier aqui no código-fonte, aqui no dashboard, se eu mudar isso aqui para um D maiúsculo, olha, D. Quando eu salvo, eu vou dar um Ctrl+S, salvei, automaticamente ele já vai, compila e já reinicia a aplicação de forma automática. Então, se eu voltar aqui, ó, ele já colocou o dashboard com letras com D maiúsculo, tá? Beleza. Então, vamos lá. Padrão que não serão utilizados por nossa aplicação, eles serão deletados. Isso aí eu já fiz, já dei aquela enxugada, já apaguei vários arquivos, tá, que a gente não vai utilizar na aplicação. Todas as páginas, os códigos, né, nesse primeiro momento. Dentro dessa parte que eu falo sobre a estrutura desse nosso projeto web, eu quero recapitular também essas configurações aqui, ó. O editor config, o S-Lint e o Reader. Para que nós sempre definimos? Para a gente manter um padrão, não somente de escrita, tá? Como um padrão, digamos, de desenvolvimento também. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vocês, quando forem trabalhar, vocês devem garantir que o VS Code de vocês, para que o editor config funcione direitinho, vocês necessariamente precisam adicionar
essa biblioteca aqui no VS Code, ó, esse editor config. Tá? Então, é só chegar aqui no VS Code. Aí, aqui na parte de extensões, aqui, ó, editor config. Colocando aqui. Tem que trazer automaticamente isso aqui para a gente. Ó. Então, olha, o meu editor config ele já está instalado bonitinho. Tá? Então, isso aqui é importantíssimo. Essa biblioteca. Tá? Então, vamos continuar. Uma outra coisa que a gente faz também nessa parte inicial é a configuração do editor config. A gente começa a definir alguns padrões. Então, eu tenho aqui na raiz do nosso projeto o editor config. Para criá-lo, clica com o botão direito, dá um Generate Editor Config, e ele vai criar aqui, ó, o nosso editor config. E aqui a gente define alguns padrões, né, de escrita, né? Por exemplo, o char7, o TF8, indentação de 2 posições, tá? Entre outras coisas que eu já havia também falado com vocês. Tá? E sempre acrescento uma linha no final do código, né? À medida que eu for digitando. Então, são configurações. Continuando, eu faço aqui um comentário sobre ele. Tá? E aí, em seguida, nós fazemos a configuração do ESLint. E, para isso, a gente executa esse comando, yarn add ESLint-D. Então, com isso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma série de perguntas para nós. Nós já fizemos isso já em aulas anteriores, estou só recapitulando aqui com vocês, tá? E aí, eu aqui coloquei um passo a passo de tudo aquilo que vocês vão responder para que a gente possa trabalhar de forma padronizada. Tá? Legal. Lembrando sempre, né, de que o Yarn ele sempre vai reconstruir as nossas dependências do nosso projeto, né? Todas as dependências que ficam aqui nessa pasta Node Modules, todas as bibliotecas, elas têm para essa pasta, todas essas bibliotecas são importadas para dentro dessa pasta aqui. Muito bem. E aí, a gente ainda faz algumas outras configurações para a gente poder fechar essa parte de padronização, que é o Breeder. Então, para isso, a gente instala 4 dependências: o Breeder, o ESLint Config Breeder, o ESLint Plugin Breeder e o Babel ESLint. Tá? Apenas com essa linha de comando aqui, a gente faz todas essas instalações, as instalações de todas essas dependências. Tá ok? Muito bem. E aqui a gente tem a configuração desse arquivo, ó, ESLint.ESLintrc.js, onde a gente tem várias configurações que eu também já comentei muito com vocês sobre isso aqui. Tá? Legal. Essa parte é uma parte mais assim de receita de bolo, mas que a gente já havia explicado em aulas anteriores. Tá? Bom, a gente ainda temos o arquivo Breeder RC, né? Que a gente tem essas configurações aqui com relação a ponto e vírgula, né? Que a gente vem a utilizar. Né? Que a gente usa aspas duplas ou aspas simples. Né? O nosso padrão, que é o Airbnb. E pronto. Feita essa configuração, está tudo certinho. Eu sempre lembro vocês que quando a gente está trabalhando, a gente pode utilizar esse comando aqui, ó. Esse comando ele faz uma espécie de uma checagem para ver se todos os arquivos com a extensão JS de dentro do nosso projeto se com esses padrões que nós definimos. Tá? Se houver algum problema, ele vai estar nos apontando. Tá? Então, vou até fazer aqui na prática para vocês verem. Ó.
Então, Ctrl C, vou vir aqui, vou parar novamente o projeto, vou limpar a tela e vou executar aqui esse comandinho. Ele dá uma checada geral, né? Você vê que ele apresentou aqui alguns probleminhas aqui, mas isso aqui é coisa irrelevante, não tem nenhuma, não tem nenhum algo que venha assim comprometer o nosso projeto, tá? A aplicação já está rodando. Muito bem. E aqui eu acho que só mostrei aí os arquivos do nosso projeto, tá? Então, nesse primeiro momento, eu apresentei para vocês essa parte estrutural, onde a gente vai criar o nosso projeto, inicialmente. Na segunda parte, eu quero mostrar para vocês alguns ajustes que serão feitos lá na nossa API. A API que eu está com esses ajustes, tá? Com essas atualizações. Lá na nossa API Node.js Build Salon, que é esse projeto aqui que eu comentei com vocês no início da aula, que já está em execução aqui, ó, que é a nossa API. Tá? Então, isso eu fiz após aquela aula de update, que foi a última aula que nós mostramos aqui. Tá? O que a gente fez foi o seguinte, a gente instalou aquele módulo CORS, que nos permite definir as URLs que poderão acessar a nossa API. Tá? Então, a gente simplesmente adicionou essa biblioteca de CORS, e lá no nosso app, eu adicionei aqui o CORS. Ó. Inclusive, eu coloco aqui o comentário. Permitirá que todas as aplicações front-end possam acessar a aplicação. Se a gente não faz isso aqui, a gente não permite que outros front-ends consigam acessar a nossa API. Por isso que essa linha 3 aqui ela é necessária. É por isso que esta biblioteca é necessária. Tá? E depois a gente faz um ajuste aqui também no middleware, né, na linha 18, que eu coloquei aqui, ó. Essa parte aqui, né, do course, né, isso aqui que, de fato, a gente diz para ele que o course está ativo, onde eu coloco esse use aqui, course. A partir dessa linha aqui é que ele considera. Tá? Então, digamos que a minha uma aplicação front-end que eu tenha criado no domínio rubensguimarães.com.br, acesse a minha API, se eu tiver com o CORS ativo, ele vai me permitir acessar sem problema nenhum. Ok? Se não, caso contrário, ele vai ser bloqueado. Tá? Muito bem. Para efeito de ambiente de desenvolvimento, a gente não tem essa preocupação, né? Porque a gente está trabalhando tudo aqui de uma forma local. Tá? E depois, a gente vai lá naquele nosso arquivo Session Controls, lá da nossa pasta controle, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Da nossa pasta Controls, eu tenho aqui, ó, esse Session Controls, que a gente mostrou bastante para vocês isso aqui, né? Inclusive, o nosso arquivo JavaScript que faz algumas validações com relação ao acesso, né, à nossa API. Inclusive, ele retorna aqui o token. Né? Então, vamos lá. No momento em que o usuário loga na aplicação por meio do método store, na parte de return, iremos retornar os dados do avatar dele. Isso aqui já considerando que eu tenho a foto do nosso usuário. Opa, boa noite. Tudo bem? Beleza, maravilha. Pai e filho, né? Isso aí. Então, vamos lá. Depois eu vejo aqui a presença para vocês, tá? O Jonathan e Juscelio. Beleza. Então, gente, olha, nessa linha 8 aqui, eu faço essa jogada.
Tá? Isso é uma coisa que vai ficar mais para frente. Tá? Faço aqui uma implementação aqui, ó, na nossa pesquisa, né, ao nosso usuário, tá? Onde eu defino esse arquivo que tem a imagem lá do avatar do usuário. Tá? Beleza? Ok. E aí a aplicação já vai estar rodando, sem problema nenhum. A nossa API já vai estar prontinha para ser executada. Tá? Legal. Bom, e na terceira parte, que é onde a gente vai definir as rotas da nossa aplicação. Essa, sim, é a versão que eu já estou com ela aberta aqui, que a gente vai comentar um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Então, essa aqui é a nossa versão. Então, o que a gente tem? Só mostrando a estrutura do projeto para vocês. Olha, por enquanto, tem aqui na nossa pasta public, né, que é o nosso index, que é onde vai entrar o nosso root. A gente tem aqui na pasta raiz o index e o nosso app. Então, o que eu faço aqui? Ó? Só relembrando, tá? Nesse index aqui, o que eu faço? Olha, eu digo o seguinte, esse index aqui, lembrando que ele está dentro da pasta source, tá? Source index. O nosso app aqui também dentro do source index, tá? E esse index HTML está na pasta public. Então, no lugar desse root aqui, ó, é o que a gente faz aqui, ó. Dentro desse index, eu mando substituir o root pelo app. E quem é o app? É esse arquivo, ou esse... A gente tem aqui, ó, esse componente app. Nesse componente app é que nós definimos as nossas rotas, tá? E quais são as rotas que nós... Dashboard, Profile, Sign In, Sign Up. A gente vai comentar sobre elas, mas vamos seguir aqui o nosso material. Tá? Jonathan, está na área. Então, vamos lá, seguindo aqui o material. Bom, então, a gente vai criar a estrutura de navegação da nossa aplicação. Para isso, é necessário nós utilizar, a gente está usando o React Router DOM. A gente está criando essa nossa aplicação assim do zero, não estamos utilizando nenhum tipo de framework, né? Por isso, a gente está criando aqui esse React Router DOM, para a gente poder fazer as navegações. Alguns frameworks têm isso de forma automática. Ok. Então, para poder instalar essa biblioteca, nosso gerenciador de pacotes é o Yarn, Add, React Router DOM. Então, a gente cria lá na pasta Source, agora vocês tenham toda a atenção no mundo para vocês entenderem as pastas do nosso projeto. A gente tem aqui, ó, dentro da nossa pasta Source, uma subpasta chamada Pages. Eu vou estar sempre alternando aqui para vocês verem. Ó. E o Pages. Tá? Nela ficarão as páginas da aplicação. E nós criaremos uma subpasta chamada Routes. Então, todas as páginas estão aqui dentro. Ó. Sign in, sign out. E a gente tem essa pasta Routes, como eu coloquei aqui, ó. Pasta Routes. A gente vai ter dentro do index as nossas rotas. Então, tem aqui, ó, Routes, Index. Estão aqui as nossas rotas definidas. Tá? Muito bem. Criaremos também dentro do SRC, dentro do nosso source, uma pasta chamada Service. Então, aqui, ó, Services. E dentro dessa pasta, History.js, que também utilizaremos para navegação. Então, a gente vai ver aqui, ó, que aqui eu tenho o History, e ele vai ser muito importante nesse nosso contexto. Tá? Então, a gente, para poder instalar o History, o comando é esse, yarn add history. O History é útil quando necessitamos mudar de páginas. Aqui eu faço um comentáriozinho sobre ele, né?
será renderizada a nova página sem recarregar toda a aplicação. Então, para eu poder fazer uma navegação entre as páginas, eu posso utilizar esse recurso do History, e a gente vai ver isso na prática. Tá? E um dos benefícios, né, é que tem a capacidade de enviar dados através das rotas que eu defini. Tá? Em seguida, a gente cria aqui essas páginas correspondentes às nossas pastas, o dashboard, profile, sign in, sign out. Tá? Todas elas têm o seu arquivo index.js, inicialmente. Muito bem, então agora a gente vai falar sobre essa configuração de rotas que nós fizemos aqui. Ó. Tá? Então vamos abrir o nosso index, que está dentro da pasta routes. Então aqui, ó, routes, tem o index, e essa é a nossa definição. Tá? Então vamos lá. Eu vou seguir aqui para os comentários, né? E depois a gente volta nesse ponto. Então, olha, lá no nosso arquivo app.js, na pasta src, nós vamos importar essas nossas rotas. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, ó. Dentro do source, eu tenho app, tá? Eu já estou com essa estrutura. Tá? Então, inicialmente, o que eu tinha? Eu tinha aqui apenas uma função app que estava apresentando um hello world, digamos, na minha primeira versão. Tá? Só que agora quem vai comandar tudo isso vai ser o nosso routes, que a gente importa aqui, ó. Estou importando aqui na linha 3. Tá? A gente importa o React Router DOM, né? Definindo aqui a partir do router, né? Passando history, o history do service history, ele fica por volta de todo o nosso router. Então, a gente coloca aqui, ó, router, history, para que a gente possa fazer essa navegação, para a gente poder... Esse history nos permite retornar a uma página. History vem de histórico, né? Ele mantém o histórico das páginas acessadas, digamos assim. Tá? Então, ele consegue manipular essa nossa navegação. Tá? Muito bem. E lá na pasta Services, a gente define essa configuração. A gente define que o history, ele vai, digamos assim, ele vai configurar, né? Ou ele vai manipular, ele vai nos permitir manipular esse gerenciamento de páginas de forma automática, né, no nosso navegador. Tá? Beleza, então vamos ver na prática agora isso, como é que está a nossa aplicação, essa aplicação rodando. Então agora vamos dar uma geral aqui para que a gente não tenha dúvida nessa nossa primeira versão. Bom, então eu já falei sobre public, a gente tem o index, aqui a gente tem o root. Dentro do source index, a gente manda substituir o root pelo app, pelo componente app. Quem é o componente app? É um componente que agora está sendo já administrado pelo router, ou pelas minhas rotas, onde o history também está configurado. Tá? Agora, quais são as rotas que nós estamos utilizando? A gente tem aqui, ó. Então, dentro do app, eu estou dizendo para ele que eu tenho as minhas rotas. E quais são as rotas definidas? Essa rota barra, ela vai me direcionar para o sign-in. A gente vai ver que isso aqui vai ser a nossa página de login, né, que a gente vai utilizar. Esse barra register, a gente tem aqui no sign-up. E a gente tem o dashboard e o profile. Então, inicialmente, a gente criou essas rotas aqui, né? Sem qualquer tipo de validação, sem qualquer tipo de verificação. Então, eu consigo navegar por essas rotas aqui. É claro que todas elas estão assim com os arquivos vazios. Olha, o sign up, por exemplo, não tem nada. O sign in não tem nada. O profile não tem nada.
Apenas o dashboard que eu coloquei aqui, um conteúdozinho nele, né? Ele retornar essa palavrinha dashboard. Tá? Então, se eu venho aqui, Fabrício, tudo bom, amigão? Então, se eu venho aqui, ó, e faço o seguinte, pessoal, acompanhe comigo, olha. Lá nas nossas rotas, depois de definir o domínio, se eu colocar o /dashboard, automaticamente eu vou estar executando esse arquivo dashboard aqui, ó. Então, vou dar um Ctrl C, eu venho aqui, ó, na página principal, vou abrir aqui, localhost 2.3000, eu coloco /dashboard, vou dar Enter. O que ele fez? Ele simplesmente exibiu esse dashboard aqui, essa palavrinha dashboard. Então, ó, quando eu coloquei a rota, o que ele fez? Ele mandou eu executar esse componente dashboard, que foi definido dentro dessa pasta dashboard. E o conteúdo dele é esse index que retornou o dashboard. No caso, no profile, ele não tem nada. Né? Aqui no profile, se eu for chamar lá na nossa URL, esse /profile, ele não vai trazer nada. Então, agora, vamos colocar alguma coisinha aqui, só para a gente poder ver que as rotas estão funcionando. Eu vou pegar esse conteúdo aqui, ó. Vou pegar esse conteúdo, vou dar um Ctrl C, vou copiá-lo para dentro dessas pastas. Então, vamos lá. Dentro do profile, eu vou colocar isso aqui. Para ver. Só que aqui eu vou escrever profile. Então, eu vou colocar aqui com essa tag H1, ele vai escrever o profile. Então, eu vou salvar, vou dar um Ctrl S, olha, já reiniciou a aplicação. Se eu vier para cá, olha, você vê que ele automaticamente já atualizou aqui e botou o profile. Tá? Vou fazer o mesmo para essas minhas outras rotas aqui, ó. Sign in. Eu vou colocar dentro do index. Eu vou colocar aqui, digamos... na verdade, eu vou fazer o seguinte. No caso do sign in, eu vou deixar como está. Desse jeito aqui mesmo. No caso do sign up, eu também vou deixar isso aqui. Não vou mexer nessa estrutura, não. E esses dois arquivos aqui eu vou deixar como está. Eu vou configurar o dashboard e o profile. Tá? Esses dois aqui a gente vai trabalhar nas próximas aulas. É quando a gente vai começar já a construir o nosso front-end, tá? Que vai ser a nossa tela de login. Tá? Beleza, então eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar essa aplicação, essa versão aqui para vocês, e vou pedir para que vocês executem aí nas máquinas de vocês, que a gente vai colocar já essa primeira versão para funcionar. Ok? Bom, eu vou interromper aqui a aula, vou interromper a nossa gravação, para a gente poder fazer aquela parada e entrar na parte de dúvidas e a gente vai para a prática. Ok? Então, vou finalizar aqui essa gravação e depois vocês podem dar uma recapitulada nessa aula. Ok? Beleza, então, pessoal.